Turma, nossa próxima aula, continuando aí na apostila do módulo 14, vamos falar aí de reação de dupla troca no caso 1, tá? Nós vamos falar sobre as reações de dupla troca. Só pra gente lembrar, nós temos 4 tipos de reações, nós aprendemos no ensino médio 4 tipos de reações, a classificar 4 tipos de reações inorgânicas, Nós temos a de decomposição, um reagente formando mais produtos. A de síntese ou adição, síntese que eu vou sintetizar, eu tenho 2 ou mais reagentes formando um só produto, tá? Então é o contrário, a decomposição é o contrário da síntese. Nós temos a simples troca, em que eu vou ter um reagente, nos reagentes vou ter uma substância simples e nos produtos também a gente vai observar a presença de uma substância simples. E nós temos a dupla troca, que é a troca-troca, Eu gosto de brincar que é a troca-troca, todo mundo troca de lugar. Nós temos igual na página de vocês, na página 116, 2 substâncias compostas formando 2 outras substâncias compostas. Então, a gente vê que o cátion do primeiro reagente troca com o cátion do segundo reagente, então ocorre a troca, tá? Mas, assim como a gente fala lá na velocidade das reações, uma reação ocorrer, nós temos aquelas condições acessórias, Nós temos que a energia de ativação, tem que ter afinidade, A colisão, na colisão tem que ter um choque efetivo. Então, nós temos várias condições. Nas reações de dupla troca também é assim. Então, eu falo assim, eu tenho um reagente composto com outro reagente composto, eu vou colocar, eles vão reagir e vão formar substância composta. Não é assim. Existem condições para que aquela reação ocorra, tá? Então, lá, primeiro, qual que é a condição? Eu tenho 2 reagentes solúveis, Porque normalmente, o que faz? Para ocorrer uma solução, vocês lembram lá da superfície de contato. Então, em laboratório, como que eu faço para aumentar a superfície de contato de 2 substâncias sólidas, por exemplo? Eu pego e dissolvo elas. Eu dissocio, Nós acabamos de falar de dissociação. Eu dissocio elas no solvente que a gente usa na água. Dissocio e depois coloco elas juntas para reagir. Por que isso? Para aumentar a superfície de contato. Aumentando a superfície de contato, eu verifico se aquela reação vai ocorrer mais rapidamente, tá? Então, o que acontece? Então, se eu tenho 2 reagentes solúveis e formar pelo menos um produto insolúvel, Então, o insolúvel, como que eu identifico ele? Precipitado, eu vou ver que vai ter alguma coisa que vai ir no corpo, vai ficar no fundo. Eu peguei 2 reagentes que estavam solúveis, Que estavam 2 soluções com 2 reagentes ali dissolvidos, misturei e de repente me forma um precipitado, Uma substância insolúvel que vai para o fundo ou que flocula, que fica em cima flutuando, tá? Então, com isso, eu tenho, e isso é uma das condições que aquela reação vai ocorrer, O precipitado, normalmente, na reação, ele vem com o sinalzinho de S. S por quê? Significa de sólido, substância no estado sólido. Outra condição é que reagentes não voláteis formando pelo menos um volátil. O que é reagente volátil? É aquele que se vaporiza facilmente, tá? E os reagentes muito associados, ou seja, eletrólitos fortes, formando pelo menos um eletrólito fraco. Por isso que nós estudamos os conceitos de ácidos fortes, As bases fortes, daqui a pouquinho nós vamos falar. No caso dos sais, os sais não tem negócio, eles são fortes, eles não são fortes. Os sais nós temos que verificar, porque os sais sempre são formados por um positivo e por um elemento negativo. Nós vamos verificar se eles vão formar substâncias solúveis, ou insolúveis, tá? Nesse caso aqui, dos sais, então por isso que a gente fala, ácido e base, a gente vai verificar a força. Se tem um ácido forte, se tem uma base forte e tal. Sais, eu vou verificar o que? A solubilidade dele em água. Se ele é solúvel ou se ele é insolúvel. Na verdade, não existe substância solúvel, existe substância pouquíssimo solúvel, que dissolveu um pouquinho, às vezes consegue. Mas os sais, mesmo sendo substâncias, que tem polo positivo e negativo, às vezes não se dissolvem em água.
tá? Então, nós temos aí, né, uma regrinha, até na apostila de vocês, né, lá tá escrito regra fundamental, que é isso que a gente vai falar aqui. Então, qual que é a regra fundamental? Todos os sais formados, né, por cátions do grupo 1, ou seja, pelos cátions dos metais alcalinos, e pelo cátion NH4+, pelo cátion amônio, sempre são solúveis. Então, se eu tenho uma substância lá, um composto, e eu tenho no início, né, a gente fala no início, do lado esquerdo da fórmula, um reagente, um metal do grupo 1, eu já sei que aquela substância é solúvel. Se eu tenho NH4, já sei que aquela substância é solúvel. Outra regra fundamental também, os nitratos, os NO3, né? Eles são solúveis também. Então, se eu tenho um metal ligado ao NO3, pode saber que aquela substância ali, aquele sal é solúvel em água, tá? Então, nitratos, metais alcalinos e a presença do NH4 vai deixar aquela substância solúvel, tá? E aí depois a gente vem nas regras, né, lá, ó. Os acetatos também são solúveis, né? Aqueles acetatos, o que são os acetatos? Os ânions acetatos, formado, né, por 2 carbonos e o OO, tá? São sais de ácido carboxílicos, não só por sais, formado por 2 carbonos apenas, tá? Que são os acetatos. São solúveis. Aí, os ânions, né? Nós temos os ânions, os cloretos, os brometos e iodetos, lá do grupo dos halogênios, eles são solúveis. Só são insolúveis com os metais, a gente chama, né, os metais, o chumbo, o mercúrio e a prata. Então, eles só são insolúveis se estiver ligado a esses metais. Então, a GCl aparece demais nos vestibulares. E o AgCl é uma substância solúvel, que é a prata ligada ao cloreto. Tá? Outra substância, né? Os sulfatos, eles são solúveis na maior parte dos cátions. Eles só são insolúveis quando estão ligados a alguns cátions do grupo 2, os alcalinos terrosos. O cálcio, o estrôncio, o bário, o chumbo novamente. Então, o chumbo a gente percebe que ele, né, mesmo tendo lá uma substância, né, um ânion que ele é solúvel, de repente ele deixa, né, aquele ânion insolúvel, tá? Sulfetos, os sulfetos são insolúveis. Só são solúveis com quem? Com os metais alcalinos, nós já falamos, com o íon amônio e com os metais alcalinos terrosos, né? Eles são solúveis. Do restante, eles são tudo insolúveis. Carbonatos, fosfatos, tudo insolúvel. Só vai ser solúvel com os íons, né? Quando tem os cátions dos metais alcalinos e o cátion amônio, tá? Lá, os dois são insolúveis, só são solúveis com a regra fundamental, com os metais alcalinos e os íons, né, quando estão ligados ao amônio, né, o fosfato ligado ao amônio. Então, carbonato de cálcio, importantíssimo, né, que fala demais, tá? Fosfato de cálcio, tá? Então, nós temos aí, ó, né, algumas substâncias que tá até né, na apostila de vocês, que vocês grifem, são as substâncias que mais aparecem como substâncias insolúveis. Como que vai aparecer? Demonstra reação e de repente ocorrer a formação de um precipitado branco, azul, vermelho, tá? Então, o que é esse precipitado? É que aquela substância ficou insolúvel. Então, qual que vai ser? Então, eu faço a reação, faço a troca lá e verifico. Se eu tiver, principalmente, eu quero que vocês, né, grifem para mim, AgCl, o CaCO3, o carbonato de cálcio, fala-se muito dele. O sulfato de cálcio também vocês podem grifar. O hidróxido de magnésio, que é uma base insolúvel, nós vimos que ela é pouco solúvel, tá? Vocês podem grifar também para mim, ó, o sulfato de bário, né? Vocês podem grifar aí para mim. O carbonato de bário, então lá, carbonato, sulfato, sempre eles pegam esses aí, né? Porque eles são insolúveis, tá? E são solúveis apenas com os metais alcalinos. Então, sempre carbonato, sulfato, nitrato, se fala muito, sempre solúvel, a gente guarda isso,
Tá ok? E depois nós temos as bases insolúveis. Por que a gente fala das bases? Porque as bases, por elas, né, também serem polares, ela tem um polo positivo e um polo negativo, só que tem umas que não se dissolvem muito bem em água, mesmo sendo polares, tá? Mesmo sendo do tipo íons, né, do tipo de força iônica, tá? Então, quais são as bases solúveis? Claro, a dos metais alcalinos, claro que elas são solúveis, a gente já falou que tudo que tem metal alcalino no composto é solúvel em água. O de amônio também, que é o outro, que é o clássico, é o fundamental. Tudo que tem o NH4 na sua composição é solúvel em água, tá? Parcialmente solúveis, né? Então, nós temos os hidróxidos dos grupo 2, tá? Porque antigamente, né, até na minha época, a gente aprendia, né? A gente, né, foi falado pra gente, depois a gente foi comprovando que não era muito bem assim, que os hidróxidos, metais alcalinos e alcalinos terrosos eram solúveis. Verificamos com, né, experimentos que os hidróxidos, metais alcalinos terrosos são pouco solúveis, tá? Então guardem, né, que os solúveis mesmo é o hidróxido de amônio e dos metais alcalinos. Pouco solúveis, os hidróxidos dos metais alcalinos terrosos. A MgOH2, ela é, né, a gente considera ela até, entre aspas, insolúvel, que você vê tudo que a gente faz que tem hidróxido de magnésio fica uma aparência meio opaca, meio leitosa, né? Fica aquele leite de magnésio mesmo, a gente vê que a aparência dele, ele é uma aparência, ele fica aquela água turva. Por quê? Porque ela é bem pouco solúvel, a sua solubilidade em água é baixa. E ele é um hidróxido de um metal alcalino terroso, tá? E as demais bases são insolúveis. Chamo a atenção de vocês aí, né, até eu nem não falei, mas continuando aí na nota, na página 117, vocês grifaram as duas bases que mais aparecem nos exercícios vestibulares, tá? E no Enem. O AlOH3, lembrem aonde a gente acha o hidróxido de alumínio. É usado para fazer a floculação durante o tratamento da água. Lembra lá que, né, joga lá o sulfato de alumínio, tá? E ele reage, né? Ele dissolve na água, reage e forma o hidróxido de alumínio, tá? E o hidróxido de alumínio, ele é insolúvel, então ele que é responsável por se ligar àquela sujeira insolúvel na água e fazer flocos de sujeira, tá? Ele que vai adsorver, né? Ele se ligar, né, externamente por essa sujeira e formar a etapa que nós chamamos de floculação. Então, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, onde que ele aparece? O hidróxido de magnésio aparece em medicamentos, tá? Principalmente o hidróxido de magnésio serve com dois tipos de, ele tem duas funções medicamentosas. Função antiácida, né, estomacal, e tem função também para prisão de ventre. Depende da dosagem. Então, se eu aumento a dosagem, eu causo, né, eu ajudo na prisão de ventre, né, a soltar o intestino, e em menor quantidade eu ajudo a diminuir a acidez estomacal, tá? Então, como que pode aparecer? Então, lá eu tenho tá vendo? Dois compostos, né, substâncias compostas, sais, são dois sais. Eles vão reagir entre si, vamos ver se a reação ocorre. Para ocorrer a reação de dois sais, eu tenho que formar pelo menos um sal insolúvel. Então, aqui eu tenho o sulfato de bário, né? Os sulfatos lá são solúveis, só são insolúveis com os metais alcalinos mais o chumbo, tá? Então, sulfato de bário, metal alcalino terroso, metais alcalinos terrosos, falei alcalino não, alcalinos terrosos. Então, essa reação ocorre. Agora, esse aqui, ó, KNO3NaCl. Vai dar NaNO3 e KCl. Como são duas substâncias solúveis, eu tenho o NO3 e o Na. Esse aqui é super solúvel. Eu tenho os metais alcalinos de um lado e o NO3, que é super solúvel. Então, KCl, eu tenho o potássio, mesmo eu tenho o cloreto, mas o potássio, eu tenho o metal alcalino, sempre vai ser solúvel aquela substância. Não importa o ânion que ela estiver ligada. Então, essa reação não ocorre, tá? Porque duas substâncias solúveis formando duas substâncias solúveis, para que vai ocorrer a troca? Não vai ocorrer a troca, tá bom? Então, é esse tipo de reação que
que às vezes pode aparecer e a gente verificar se vai ocorrer ou não ocorrer. No Enem aparece o quê? Qual que é a forma da substância insolúvel? É assim que aparece, desse jeito. Te dá a reação e de repente teve a formação de um precipitado, teve a formação de um floco, né, de uma substância que vai flutuar, teve a turvação da solução. Então é responsável pelo quem? Pela substância insolúvel. Então por isso que é tão importante a gente saber, especialmente essa substância que eu pedi para vocês grifarem, né? O HCl, o KCO3, né? O CaSO4, o SO4Ba, o CO3Ba, né? O hidróxido de magnésio, o hidróxido de alumínio. Tá? São as substâncias que mais caem corriqueiramente, todas formadas por chumbo também, HOPBI, né? Também o chumbo também é uma substância que ele não deixa, né, o composto se dissolver muito bem em água, tá? Então, outra representação, por isso que eu trouxe essa setinha, quando vier, né, às vezes não vem com um Ezinho lá na reação, mas vem com essa setinha, indica que aquela substância ela se precipitou, ela foi para baixo da solução, né? Tá bom? Então, no caso, né, para essa reação, para essa aula, o que eu tenho que guardar? Que as substâncias, é aquela regra fundamental para a gente identificar quais substâncias são solúveis, quais são insolúveis, especialmente as insolúveis, porque elas, principalmente aquelas, né, que o objetivo tirou para vocês, as que mais caem nos vestibulares e Enem. Então, é essas que eu tenho que guardar, mentalizar e entender o que é isso precipitado. Por que a reação vai ocorrer ou não ocorreu. No caso aqui, um sal reagindo com sal, um sal reagindo com a base, um sal reagindo com ácido, ele tem que formar substâncias solúveis. Se não formar, a reação não ocorre, tá ok? Então, né, para essa aula, vocês vão fazer para mim os exercícios da página 118 e 119. Vocês podem grifar apenas na apostila, né, as partes mais importantes, acrescentando, né, alguma coisa que a gente falou aqui no vídeo e notem, né, grifem para mim, pode grifar todas, falei só uma, mas podem grifar todas essas substâncias que o objetivo já destacou para vocês, pra gente, né, guardar para aí o Enem e o vestibulares, porque dessa aula para o Enem o mais importante é a gente saber que essa substância que destaca